Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pelo nosso canal mais um estudo. Estamos com o estudo da obra Pensamento e Vida. O nosso tema é do capítulo 3, Cooperação. Pedindo a você que, se já conhece o nosso trabalho aqui, por favor, nos apoie fazendo uma assinatura solidária e também curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nos acompanhe através dos nossos canais de comunicação. Você pode nos encontrar também no faleconosco@institutorevelare.org.br, enviando seus e-mails aí de interesse. Estamos nas redes sociais, @Revelar Instituto, você nos encontra no Facebook. Então, sem mais delongas aqui, vamos convidar ele, Lauro Rodrigues, para que a gente possa fazer esse encontro aqui nessa grande parceria de exame de uma obra interessante, que é a obra Pensamento e Vida. Lauro Rodrigues, bem-vindo. Obrigado, Beto. Tudo de bom para você aí, para aquele que está nos assistindo, para você que está nos assistindo agora. Seja bem-vindo para mais esse estudo dessa obra. E o que é interessante que nós estamos buscando, né, Beto, dentro dessa obra, um entendimento de autonomia, que é aquilo que nós estamos estudando na obra Revolução Espírita e também na obra Autonomia. Então, talvez tentando aproximar, conciliar aquilo que Emmanuel está expressando nessa obra, com esse conceito de autonomia que está implícito aí na doutrina espírita, né? No postulado espírita. Então, é um ganho muito grande o estudo dessa obra, com certeza, né, Beto? Sem dúvida alguma, Laurinho, para a gente não perder aqui muito tempo, vamos passando para a leitura do texto desse capítulo. Vamos compartilhar. Estamos no capítulo 3, e cujo texto é Cooperação, onde nós, então, vamos encontrar as seguintes reflexões. Peço a vocês que acompanhem a leitura com o Lauro, enquanto eu leio aqui na minha obra. Capítulo 3, Cooperação, Pensamento e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só a teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Dilatados recursos nas mãos a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Na confecção do agasalho comum, um fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece os ditames. Observamos assim que no estado individual, a vontade
para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina, as balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura forma de ajuste aos processos da evolução. Para a gente começar, quero te ouvir, Lauro Rodrigues. É um rico, né, Beto? Rico de informação. E deixa eu voltar aqui. Isso, o que eu queria. Nós conversávamos, né, Beto, sobre esse texto e aproximando ele da obra O Céu e o Inferno, lá no capítulo 3 da primeira parte dessa obra que vai tratar do céu. Então, Kardec vai, né, trazer essa ideia de cooperação. Aqueles que estão mais à frente socorrem os que estão mais atrás, os refratários, e se socorre aqueles que estão mais à frente, se socorre aqueles outros que estão mais à frente. Nós vamos encontrar, então, também no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizendo que tudo no universo se encadeia do átomo ao arcanjo, né? Então, há uma solidariedade desde lá do início, do mais simples dos seres, aos seres mais complexos, que é o espírito já no seu estado humano. Então, é aqui agora que a gente vai conversar. É quando o espírito já começa a compreender que ele pode ser ajudado, né, se ele quiser, que aí ele compreende isso e ele quer ser ajudado, e ele então vai buscar auxílio naqueles que estão mais à frente. Então, aqui só para iniciar, eu queria só trazer essa ideia, e deixe-me ver aqui o que eu queria pegar aqui, Bé. Tem duas palavras aqui, que deixa eu até minimizar aqui. Opa, não é aqui. É aqui, isso. Que Emmanuel vai falar dessa palavra que até então nem conhecia, matroca. Deixa eu ver, isso. Matroca, que é desordem. Então, né, para você que está aqui lendo esse parágrafo, como Emmanuel vai dizer que dilatar os recursos nas mãos a serviço de uma cabeça sem rumo constituem tesouros, deixa eu sair aqui, é isso, tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio à desordem, né? Um navio sem uma direção é um navio bagunçado, onde o caos se estabelece ali, né? E aí, seguindo aqui, uma outra palavra de Emmanuel, que eu vou achar ela aqui, que é a mazorca, que o Beto leu agora há pouco, que eu devia ter marcado ela novamente. Ah, anterior, Laura, é no parágrafo anterior. Tá anterior. Então, tá. Então, mazorca, para você que está aí, ele tem o entendimento de rebelião, de anarquia, de desordem, né? Então, a gente viu que mazorca e matroca, elas têm uma certa falta, por exemplo, matroca, falta de ordem, de rumo, ou de rumo. E mazorca é uma desordem, um motim, um tumulto. Então, é só mesmo, Beto, para quem está lendo o texto, já tem essa orientação. E a gente conversava também, né, Beto, sobre a necessidade de ler esse texto, ou os textos das obras, por exemplo, né, de quando foram feitas, lá no século XX. Então, é importante que a gente vá no século XX e tente interpretar lá.
no século XX, não pegar e trazer para o nosso século XXI, interpretar à luz das nossas palavras hoje, do nosso entendimento, da nossa cultura, que talvez a gente vá cair no equívoco. Beto, mas por hora era isso que eu queria trazer aqui. Muito bom, Laurim. Então vamos lá, eu vou compartilhar agora uns slides aqui com vocês, né? Compartilhando aqui a nossa tela, para que a gente possa agora ter o melhor resultado aqui da interpretação. O que eu quero dizer é que nós, no meu caso aqui, junto com o Lauro, busco fazer uma interpretação à luz do Espiritismo. E a teoria moral espírita é a teoria da autonomia. Então, para que a gente possa compreender do que falamos aqui, né, e também ter um entendimento mais seguro, nós não podemos nos desvencilhar da teoria moral espírita, que é a teoria da autonomia, que é uma evolução contínua e perpétua do espírito. Então, portanto, vamos começar aqui fazendo reflexões com o texto. No capítulo 3, cujo título é Cooperação, o Emmanuel está dizendo o seguinte: olha, vamos comparar vontade a alguém que governa alguma coisa, alguém que dirige alguma coisa, para que nós possamos compreender melhor. Mas, no caso, nós estamos tratando de um atributo do espírito. No entanto, essa comparação que ele faz com aquele que governa, com aquele que está liderando, que é porque tem um conhecimento, ele está dizendo que ele não vai prescindir daqueles outros que estão fazendo parte do processo, mas que não são os que governam. Então, como que fica isso? Nós temos que pensar de duas maneiras. Na mente, que é o assunto, nós estamos falando de pensamento e vida, da mente, e como nós vamos compreender determinados atributos do espírito e como se dá o processo de aquisição de conhecimento do espírito nas sucessivas reencarnações. Então, pergunta: como exercer o encargo da direção para que a gente obtenha êxito e para que a gente tenha eficiência nesse encargo, nesse munus? Então, são os seguintes pontos que eu coloco para a nossa reflexão, perguntando para o texto que foi lido. Ao contrário de fazer uma leitura de modo frio, eu prefiro dialogar com esse texto. E quando eu dialogo com o texto, eu converso com ele, eu faço perguntas. As minhas perguntas são essas: quais são as qualidades para que alguém exerça o encargo da direção com êxito e eficiência? Para dirigir, basta apenas autoridade, teoria e cultura? A direção de um navio entregue a quem não tem projeto e age de maneira insensata no uso de um acervo de recursos, sem orientação, pode proporcionar uma viagem tranquila? Aquele que governa para atingir seus objetivos ou os objetivos da sua tarefa precisa proporcionar que tipos de sentimentos aos seus governados? O que causa o exercício de um poder sem moderação, sem comedimento? Há uma necessidade daquele que governa ter um conjunto de qualidades que ultrapassa somente uma notável inteligência, uma sensibilidade cultural, quando esse governante demonstra visíveis inclinações para os vícios. Isso serve para análise do texto, para análise da vida, para análise da vida em família, para análise da vida em trabalho e também para lidar com os atributos do ser humano. Veja, o propósito daquele que está evoluindo é que em dado momento ele se esclareça de modo tal que a vontade ela possa ser a gestora esclarecida, porque sabe quais são os propósitos e as aspirações, quais são aqueles estimulantes do trabalho. Ela também vai ter acesso e governar os resumos da experiência das sucessivas vidas na qual aquele espírito se instruiu. A vontade também,
ela vai acessar todo o acervo de conhecimento que proporciona evolução e cultura. Todos os objetivos e os anseios que proporcionam um ideal, próprio despertar da sensibilidade. E como nós somos indivíduos e cada um tem as suas aptidões, quais são os nossos investimentos de nós mesmos no processo evolutivo que demonstram as nossas singularidades, a nossa individualidade. É a vontade esclarecida que vai comandar tudo isso. No mundo íntimo, nessa viagem evolutiva, através das sucessivas encarnações, quem deve exercer o comando é a vontade. Então, qual a função da vontade como atributo do espírito? Comandar. Essa é a função da vontade. Mas para que isso ocorra, é necessário que ela seja uma vontade esclarecida, porque senão nós vamos ficar batendo cabeça. E a pessoa pode perguntar como é que nós então saberemos se a vontade é esclarecida. A vontade esclarecida é aquela, Laura, que age com ponderação e sempre baseada na lógica. Sem esses dois requisitos necessários, a vontade demonstra que não é esclarecida. E a gente volta naquele governante que não tem total conjunto de habilidades, de requisitos, para que ele possa, de fato, liderar. Como nós estamos pensando aí, tanto no exercício da função de líder na vida cotidiana, como também no nosso mundo íntimo, é importante a gente saber que todo ato, toda ação, ela precisa ser previamente raciocinada. Para os espíritos, o pensamento é tudo. Mas a ação, ela vem após o pensamento, senão é um impulso, senão nós estamos promovendo uma atitude, por vezes, equivocadas, porque ela não foi ponderada, ela não foi raciocinada. E a lógica é um processo de inferência. Você tem certos requisitos e determinadas metodologias que precisa seguir. Então não tem como o espírito querer agir pela lógica se ele não adquiriu esse conhecimento. O objetivo é que ponderação e lógica possa fornecer os elementos necessários para a vontade como atributo do espírito, possa agir na tomada de decisões. Queria te ouvir um pouco, Laura, a respeito dessas colocações aí. Não, Beto, então é uma construção de conhecimento, né? Então, enquanto o espírito ele está ainda pouco desenvolvido, né? A vontade, ele fica mais no campo do desejo. Seria isso, né, Beto? Então, logo ainda eu sou dominado pelos impulsos, logo ainda eu sou dominado, né, pelos meus, pelas paixões. E à medida que se esclarece, né, essa vontade, ela vai ficando mais predominante. Agora é uma vontade mais raciocinada, é o que a gente vai chamar aí de vontade adquirida, né, pelas as experiências do espírito. Seria mais ou menos isso? É um processo de reflexão aqui, né, Laurinha? Assim, eu tenho muita dúvida, tenho pouca resposta. Então, eu pensaria com o texto aí, né, que nesse campo aí da direção, né, direção é isso, é rumo, né? Mas como vai se dar um rumo, vai se colocar na direção correta sem causar desordem ou levar por exemplo, no caso do navio, né, mazorca, matroca, né, sendo que você não leve esse navio para bater nos recifes, né, para que se afunde no meio da viagem, para que não fique uma coisa desorganizada. Então, é preciso que tenha alguém que tenha a direção da coisa para poder estabelecer rumo. Mas esse precisa ter autoridade. A autoridade, a gente pensa no mundo que é simplesmente conferir a alguém o poder de mando. Não, esse que manda, esse que coordena, que lidera, ele precisa ter discernimento.
mas ele também precisa ter conhecimento, ele precisa ter teoria, ele precisa ter cultura, mas sem juízo claro de proporções, sem justiça, bondade, trabalho, disciplina, ele não vai conseguir alcançar o propósito. O propósito é fazer o bem. A gente está falando de cooperação, né? Então, há uma necessidade aí de que a gente vá pensando que no processo evolutivo, para que a gente assuma as rédeas, Lauro, tem um período que a gente só reencarna para adquirir conhecimento, que a gente não tem a menor condição de assumir as rédeas, porque a gente vai se equivocar. E se equivocar faz parte. Então, eu até penso que é por isso que nós vamos nos reunir em determinado orbe com espíritos inferiores, que nós vamos ter um outro local onde os espíritos superiores, por mais que não seja uma população tão invariável, né? Mas que ela, por conta de poder, né, ter o acesso a diversos mundos, né? Então que ali a população esteja variando, né? O problema nosso aqui é para que a gente tenha um ambiente em que a gente possa experimentar e se instruir, penso eu, né? Nós estamos falando aqui do diretor do mundo íntimo, que é a vontade para escolher bem alguma coisa. Nós acabamos de mencionar, precisa de ponderação e lógica, que são os assessores nesse processo da tomada de decisão. Agora, o Emmanuel, ao mesmo tempo que faz essa comparação, ele fala para nós aqui, enquanto estamos vivendo, a gente tem senso de colaboração? A gente busca, na prática, o equilíbrio? A nossa nação estaria passando por guerras se nós estivéssemos todos cooperando uns com os outros, buscando o equilíbrio que pudesse fazer com que a vida de todos estivesse bem? Será que no mundo a gente está intercedendo por cada indivíduo? Nós não estamos falando de bondade e de maldade, nós estamos falando do processo da intercessão. Será que eu compreendo que aquele indivíduo, no processo que a gente está enquadrado, né, que é essa cadeia de vidas, será que a gente entende que depende do outro, que há uma interdependência? Ao mesmo tempo que eu dependo de um, eu dependo do outro, e nós estamos, então, buscando o equilíbrio, né? Buscando o equilíbrio. Eu tenho mais dúvidas do que resposta, Laurinha, então é nesse sentido. Ô Beto, e você me chamou a atenção, enquanto o espírito ainda não tem não começa a desenvolver essa vontade íntima, né, do seu autogoverno, mais natural, mais que natural que ele tenha dificuldades em cooperar, né? Porque se ele ainda, a gente pode até pegar algum ensino, por exemplo, de Jesus, quando ele vai dizer amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou ser cooperativo se nem comigo mesmo eu ainda consigo cooperar comigo mesmo? Então, eu imagino que à medida que o espírito vai desenvolvendo essa vontade, esse equilíbrio que você citou bem aí, ele vai começando a estar apto a auxiliar os que estão vindo atrás e se socorrer aqueles que estão mais adiante. E ainda digo mais, conviver com aqueles que são seus iguais no que se tange ao progresso. Eu estava vendo uma matéria, Beto, de um cadeirante que ele vai para o trabalho pela manhã e ele necessita do transporte urbano, coletivo, e que muitas das vezes, e a grande maioria das vezes, ele precisa esperar outros ônibus, outros horários, quase sempre ele chega atrasado ao trabalho, porque não existe uma cooperação, todo mundo pensa em si só. Todo mundo entra no ônibus, lota o ônibus e não tem espaço para ele. É isso que você acabou de dizer agora, essa fraternidade, ser cooperativo com aquele que está mais atrás. E aqui, quando eu digo mais atrás, na sua limitação física só, né? Então, a gente não tem esse olhar, essa sensibilidade para aquele que precisa de ter um certo, entre aspas, privilégio pelas suas limitações
de acessibilidade, né, Beto? Sem dúvida, Laura. E é por isso que, então, a gente está falando ao mesmo tempo na vida, no dia a dia, no cotidiano, mas ao mesmo tempo do mundo íntimo, porque é o mundo íntimo que vai comandar essas ações, essa nossa possibilidade de auxiliar o próximo ou não. A gente acaba decidindo por não auxiliar, esse é um fato, né? Então, o Emmanuel aqui, Laurinho, ele convida para a gente refletir, ou penso que o texto está propondo a seguinte reflexão: para tomar decisões é necessário meditar, sem agir por impulsos. Manter presente em todos os casos o senso de cooperação, conforme você acabou de mencionar no seu exemplo. Será que a gente tem isso no dia a dia? Século XXI, 2000 anos depois que Jesus veio dar o seu testemunho? Será? Para orientar com segurança, é preciso, além da autoridade, discernimento. Além da teoria e cultura, o juízo claro de proporções. Um conjunto de virtudes como justiça, bondade e trabalho, disciplina, propósito, tranquilidade, caráter sadio, prosperidade e amor. E o descondicionamento de vícios, né? O que você pensa disso aí, Laurinho? Pura autonomia, Beto. Primeiro, vamos para o mundo íntimo. Você trouxe, foi bacana isso aqui. Meditar sem agir por impulsos, ou seja, né, não se deixar levar pelas paixões, porque as paixões elas acabam sendo desequilibrantes. Então, quando o ser humano ele já começa a usar esse primeiro item aqui, ele já começa a ter um autocontrole, um autodomínio, né? Aí nós falamos aqui sobre cooperação. Então, uma vez que eu começo a conter os meus impulsos, eu amplio a minha visão para aquilo que é externo, né? Para o outro, aquele que está mais atrás, como foi dito, aquele que mais necessita. E você trouxe depois aqui para orientar com segurança é preciso, é tudo isso que nós estamos tentando dialogar aqui sobre o espírito, ele ter o autodomínio, mas para o autodomínio ele precisa, então ele tem que ter autoridade e discernimento, vontade e tem que ter conhecimento, né, para que ele use bem essa vontade. Beto, se eu estiver falando alguma asneira aqui, você me corrige depois, né? E lá no final, veja, é com inteligência desenvolvida, discernimento, e a autoridade sobre si é que ele vai ter forças até para descondicionamento dos vícios, né? Achei interessante, bem bacana isso aqui, Beto. Então, aí nessa reflexão, Lauren, um conjunto de virtudes, ou seja, você não vai assumir o controle do mundo íntimo sem ter, ao longo das sucessivas reencarnações, se instruído na experiência para adquirir justiça e bondade. Mas isso você não adquire condicionado em vícios. É preciso extirpá-los. Então, bondade, trabalho, disciplina, propósito, qual o objetivo? Tranquilidade para atingir o propósito. Não dá agora, dá depois. Esperar as condições adequadas. E ele vai dizer assim: caráter sadio. Caráter sadio. Olha que interessante no conjunto de virtudes: prosperidade e amor, né? Que tá bem dentro do propósito, da disciplina e tudo mais. Passo para você. Não, você acabou de nos levar de novo lá no céu e inferno. A reparação, retorno sincero ao bem. É quando o espírito adquire esse conjunto de virtudes que ele vai superando aquela imperfeição, o vício, aquilo que o entrava, está entravando entravava, em verdade, o seu progresso. O amor cobra uma multidão de pecados. Você me levou para esse texto. Sem dúvida alguma, o descondicionamento de vícios não é simplesmente vou deixar de fazer tal coisa. Não, o que você substitui? Aquilo que você estava condicionado a praticar a injustiça, ela tem que passar a ser um retorno sincero ao bem no caso de praticar a justiça. Se eu era mal porque eu era ignorante, eu adquiri conhecimento, então agora eu vou aplicá-lo, eu vou ser bom. Como é que eu sou bom?
trabalhando com disciplina, tendo objetivo no bem, mas tranquilo, que o que não deu para fazer hoje eu faço amanhã. E sempre dentro do meu processo de evolução, no grau que eu estou ocupando, procurar ter um caráter mais sadio possível nesse patamar que eu cheguei. O que vai acontecer ao meu redor? Vira o céu, porque a gente proporciona com isso prosperidade e amor. É dessa maneira que eu entendo que vai haver o descondicionamento dos vícios, né? Porque o que o Emmanuel convida aqui para a gente pensar é assim: aquele cara que só adquiriu teoria e cultura, quando ele vai agir, ele faz um julgamento claro do que está acontecendo? Olha, gente, nós estamos falando em guerra nos dias atuais, mas não tem muito tempo, no século passado, jogaram-se 2 bombas sobre 2 cidades japonesas. Tiveram juízo claro das proporções? Ou quiseram mostrar sua força? Mostraram teoria e cultura em determinada área, da física, da guerra, enfim, do poder e tudo mais. Mostraram que tem autoridade? Sim, mas pela força e não pelo discernimento. Então, acho que tudo isso nos leva à reflexão. Mas, ainda assim, ele fala da coexistência entre os seres, Laurinho. Os seres coexistem. E ele vai dizer o seguinte: há uma hierarquia natural nessa existência. Nós coexistimos. Então, na verdade, não é uma existência. Nós somos indivíduos. Nós somos um indivíduo para Deus. Nós somos reconhecidos como individualidades, mas nós não existimos como individualidades, nós coexistimos. Ele vai dizer que então há uma hierarquia natural nessa existência, porque tudo se encadeia em o universo, como dizem os espíritos. É dessa hierarquia, não de outra que nós estamos falando, é desse encadeamento, como se a gente estivesse num caminho. Você diz que vem atrás, que vem na frente, que está no meio, que está do lado. Todos os valores que a gente acabou de mencionar anteriormente, eles estão presentes e eles podem ser identificados nessa coexistência. Então, todos os indivíduos trabalham dentro do seu métier, dentro dos, né, todos os indivíduos. Mas se a gente for pensar na hierarquia natural das coisas que coexistem, tanto a ameba, o átomo, a pedra, o ar, a água, os seres, cada um tem o seu propósito, tem a sua finalidade. E está ali no processo que equilibra essa nossa coexistência. Não é? Portanto, eles são indispensáveis à vida. Antes da gente passar para frente, eu sei que você queria falar alguma coisa, então devolvo para você. Não, de novo aqui, né? O ser, então, no seu início, como foi dito, quando ainda ele é simples, e eu estou falando lá no ser mais inferior da criação, a ameba, por exemplo, ele age puramente mecanicamente, inconscientemente, claro, né? Mas então, à medida em que ele vai caminhando nesse processo longo, muito longo, ele adquire a razão, né, Beto? O desenvolvimento da inteligência. Então, agora ele tem uma luta entre ser mecanicamente falando agir, como agora agindo com discernimento. E quanto mais ele vai se aproximando de Deus, mais ele vai agindo agora por uma vontade esclarecida, cada vez mais esclarecida. Então, essa hierarquia, ela é natural porque está ligada a esse processo que é uma lei natural, o progresso. O ser sai de uma condição simples, depois ele mais complexo, simples e ignorante, com capacidades agora de usar a razão, né? Desenvolver a inteligência, e aí caminhando cada vez mais. Vamos lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus, no sentido de que o nosso progresso, ele, à medida em que a gente se aproxima do bem, então, é claro que essa hierarquia, ela tende a ser cada vez maior do ponto de vista, porque eu desenvolvi, então, inteligência, estou desenvolvendo inteligência, o amor, virtudes
que aqueles que estão mais atrás não atingiram o desenvolvimento ainda, né, Beto? Sem dúvida alguma. Eu queria esclarecer que quando a gente está falando aqui em hierarquia no texto, eu sou levado a pensar em vários sentidos. Por exemplo, nós coexistimos. Há uma hierarquia natural nessa existência. Então, há uma classificação, há uma graduação crescente, uma graduação decrescente, uma escala de valor, grandeza de importância. Isso é hierarquia. Mas nós também percebemos as leis naturais do universo que nos permite pensar numa hierarquia sendo uma organização que está baseada numa ordem de prioridades entre os elementos do conjunto ou sobre as relações de subordinação entre os membros do grupo, com graus sucessivos de poderes, situação e responsabilidades. A expressão aí, que poderia levar para exemplo, seria do militar. Mas o militar não tem aquelas qualidades que a gente falou que é necessário para liderar nessa hierarquia da coexistência, que ela é natural. Então, quando alguém vai atingir liderança a partir do que a gente pensa no progresso, das leis naturais e da evolução do espírito, ele vai atingir, Lauro, por conta daquelas qualidades de orientar com segurança. É aquele que já atingiu o patamar de meditar sem agir por impulso, aquele que tem senso de cooperação, que ele entende essa coexistência, ele sabe que nós dependemos uns dos outros, então ele sabe quando ele pode interceder pelo outro, quando o outro pode interceder por ele, e só se lidera no mundo espiritual, e aí aqui é uma cópia muito imperfeita, porque nós não nos damos conta disso, mas isso é natural, porque a gente está no processo de evolução. O conjunto de virtudes, justiça, bondade, trabalho, disciplina, propósito, tranquilidade, caráter sadio, prosperidade, amor e descondicionamento do vício. Esse que está à frente, ele já adquiriu esse conjunto, não talvez total, não preciso falar do espírito puro, mas eu posso falar do que está à minha frente. Ele já tem um conjunto de virtudes para além da minha. E aí é nesse sentido que nós estamos falando aqui dessa hierarquia natural na coexistência. Porque esses valores são indispensáveis à vida. Né? E aí nós estamos falando de vida do quê? Da vida do espírito, da existência da alma, imortalidade da alma. E aí, Laurinho, ele vai dar um exemplo aqui bem legal, que é quando você vai confeccionar uma roupa. Você precisa do fio? Sim. Mas precisa de uma máquina. E precisa de alguém que sabe operar a máquina? Sim. E se você está num grupo em que essa confecção de roupa é feita numa escala maior, há necessidade de um técnico que vai supervisionar o trabalho do operador. Um sabe fazer e operar a máquina, mas tem outros conhecimentos que só o supervisor que tem. Por isso que ele tem o que chama de supervisão. Uma visão superior àquele que está fazendo uma tarefa parecendo que é menor, mas tão importante quanto, porque cada um, nessa coexistência, nessa hierarquia natural, são indispensáveis no processo. E o técnico? Ele precisa do que dirige, do que dá o rumo. Agora, olha que interessante, o que dirige, o que dá o rumo, presta atenção no movimento. No caso da indústria, do comércio, né, do preço, do mercado, da tendência. Mas e o espírito? No ambiente. Nós estamos num ambiente de guerra. Como é que nós vamos analisar e ter discernimento? Como é que nós vamos coexistir para que a gente provoque em torno de nós o equilíbrio? Como é que nós estamos agindo para que isso aconteça? A gente precisa olhar esse movimento. Então, aquele que está dirigindo, ele vai fazer uma leitura do que está acontecendo ao seu redor. A finalidade disso é que, no caso da indústria, esse movimento é que vai proporcionar o combustível necessário, ou seja, vai alimentar, vai dar as razões, vai trazer os elementos que vão proporcionar o núcleo do serviço
fazer um serviço melhor. E como é que fica isso no nosso mundo íntimo? Então, volta lá na questão da meditação, de não agir por impulso, de ter as qualidades necessárias para que você possa fazer uma análise desse movimento do mundo ao seu redor, dos outros espíritos, do que vem atrás, do que está na frente, do que está do seu lado, porque esse processo ele é um processo todo colaborativo, não tem como a gente não compreender isso. O espírito não sai do lugar no processo de evolução, e aí eu queria dizer assim, nenhuma reencarnação é perdida, mas a gente fica aqui estável nessa nossa no processo de evolução, né? Não muda, não muda, né? Porque eu vou para o mundo espiritual, né? E eu volto para cá, reencarno. Volto para o mundo espiritual, volto para cá, reencarno. E a gente fica nessa estabilidade de desencarnação e reencarnação, porque a gente custa compreender que o processo é colaborativo. Eu vou ousar dizer que, se a gente entender que o processo é de colaboração e que cada um tem sua importância para atingir o objetivo comum, então a criatura hoje ela está ostentando a situação de um deficiente físico que não anda, precisa de uma cadeira de roda. Nós não estamos falando do ponto de vista de espírito, mas eu preciso saber o que é que eu posso aprender nesse processo de colaboração, vendo que ele tem importância e que com ele nós atingimos o objetivo comum. Mas a gente sabe que tem uma turma hoje que reencarnou com a ideia de fazer asepsia de pessoas, tem uns que não merecem viver, e de fazer escolha. Não, essa diversidade está aí para a gente entender que o processo é colaborativo, que há uma hierarquia natural, que todos têm a sua importância e que nós só vamos atingir o objetivo comum dentro de um processo de colaboração e não individual. E é assim que o Emmanuel vai dizer, é assim que não tem colapso, que você mantém o equilíbrio. Então, por isso que nós ficamos nessa sazonalidade, um tempo de paz, um tempo de guerra, um tempo de paz, um tempo de guerra, porque a gente não entendeu esse processo. E aí o nosso equilíbrio, ele é momentâneo. Há os colapsos, há as guerras, e a gente não se sustenta. Quem governa precisa de colaborador, mas para você ter colaborador, você precisa dar a real importância para o colaborador. E não se julgar mais importante do que ele, que é assim que eu entendo. E aí ele vai caminhando aqui para o final, Laurinho, e vai dizer assim, a ordem só é mantida quando a colaboração é espontânea. Aí eu estou falando assim, ele vai dizer, não é ele que vai dizer, não. É nós que vamos interpretar isso aqui do texto. A ordem é mantida quando a colaboração é espontânea. Isso é que é caridade desinteressada. Não adianta ninguém querer falar para mim que eu preciso colaborar se eu não entendo que o outro tem valor, que eu não sou melhor que ele. Então, nós só vamos ter uma sociedade organizada se a gente organizar o nosso mundo íntimo, se a gente ter uma organização de pensamento, uma hierarquização de pensamento e a gente eleger prioridades para nós, que é isso que eu acho que nos falta. E é por isso que eu entendo que isso é autonomia, escolha e desinteresse, ou que a gente poderia dizer a tal da caridade desinteressada. Então, funciona assim. Aí apenas um desenho para a gente colocar aqui uma espécie de cadeia de vidas, tá? Então, o desenho é apenas e tão somente aí para uma ilustração. Mas aqui é o universo. Então, nós temos uma cadeia de vidas e a ideia de um caminho a percorrer. E aí a gente se entrosa na grande vida. Bom, eu tentei refletir com esse texto aqui, porque vai ter uma frase do Emmanuel no final que vai dizer assim: obedecer construtivamente aos impositivos da frente, socorrendo quem vem atrás. Mas não é que quem está na frente manda. Obedecer construtivamente aos impositivos da frente no sentido de objetivo a alcançar, de meta. Nosso impositivo da frente é evoluir, chegar a espírito puro. Como é que faz para chegar lá? Socorrendo o que vem atrás. Porque a ideia de que ajuda e será ajudado. Então eu coloquei assim, vale dizer, Laurinho, aprender com quem está à nossa frente no campo evolutivo. Servir quem vem atrás nesse mesmo processo.
considerando uma cadeia de vidas como num caminho, se entrosando na grande vida, que seria o processo todo, né? De entender que há interseção, interdependência, que o universo funciona de maneira solidária, que a hierarquia é natural, porque cada um tem seu valor dentro do processo, que a gente está ligado na grande vida que é Deus por meio do amor de Deus e não de outra maneira, né? E aí a gente poderia até dizer, né, fluido cósmico, plasma divino, que Deus envolve tudo que é criado. E aí eu entenderia que a gente estaria mergulhado nesse amor divino aí, Laurinho. Então devolvo para você aí. Kardec vai na Gênesis, vai dizer sobre. Ele usa como uma teoria, né, um argumento, dizendo que suponhamos que o fluido, que há um fluido, e que esse fluido, né, que preenche todo o universo, está impregnado desse pensamento divino. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido, impregnados, que está impregnado por esse pensamento divino, que é o amor. Né? Então, todos nós, à medida que vai despertando valores, virtudes, vai cada vez mais interagindo com esse pensamento divino, vai conseguindo se aproximar mais desse pensamento divino. Beto, e Kardec vai dizer de novo no Céu e Inferno, que a felicidade ela só vai se dar efetivamente por meio dessa cooperação. É quando a gente, os espíritos vão dizer o que no livro dos espíritos? Do sentimento de ser útil, de utilidade. Questão 643 do livro dos espíritos, por exemplo, ele vai dizer que não basta ser caridoso. Olha só, é necessário ser útil. E essa utilidade, ela tem que estar imantada por esse sentimento de desinteresse, de simplesmente agir pelo ato do dever. Aí sim nós estamos sendo útil. E os espíritos que estão lá à frente, é claro que eles já conseguem agir assim, né? Pelo desinteresse. E veja bem, o que é socorrer o que está atrás e nos socorrer aquele que está à frente? É um sentimento de humildade, que o ser só vai conseguir agir dessa forma quando ele começar a perceber que o que está atrás ele é útil para auxiliar aquele que está atrás e que ele precisa entender que ele necessita daquele que está à frente como meio de poder progredir também no campo do conhecimento, no campo da moral. Então, a humildade aí, ela é um fator, é uma das virtudes necessárias, penso eu, claro, para chegar-se a essa felicidade tão falada. Beto? E para encerrar então, Lauro, refletindo com o texto, ajuda e o céu te ajudará. Coloquei a seguinte reflexão para nós. De modo racional, é possível pensar que quem ajuda é auxiliado no processo de evolução, pois vai encontrando por si mesmo como se ajustar na fórmula dos processos da evolução. No caminho que todos percorrem nesse processo, nós estamos ligados. Como é que ocorre essa ligação? Eu coloquei uma pergunta. Essa ligação ocorre pelo perispírito, porque ele é o veículo do pensamento. Para os espíritos, o pensamento é tudo. E não tem como eu não transmitir meu pensamento se ele não for conduzido por esse meio, que é o perispírito, por esse veículo. É dessa forma que também estamos ligados a Deus, que está por toda parte e que significa o supremo bem. O conjunto de todas as vidas seria a verdadeira harmonia, que acontece por meio da cooperação. A cooperação é o caminho. Lauro Rodrigues. Sem palavras. Fechou. É isso aí, né? Sendo cooperativo, buscando a ajuda, vai nos colocar numa condição de que estamos preparados para dar um passo adiante. Enquanto insistirmos no egoísmo, no orgulho, né? Ou seja, se dedicando às paixões, ainda somos aqueles que estamos refratários
precisando muito, muito, muito daqueles que estão à frente. Beto. Pois bem, esse foi o nosso encontro, onde a gente refletiu um pouquinho sobre cooperação. A gente sabe que não esgotou, que tem erro, que tem equívoco e que é natural. E que a gente espera no processo de cooperação que você que assistir esse vídeo depois, que possa deixar aí a sua opinião, a sua visão do texto, o seu comentário respeitoso, como a gente respeita cada um que vem aqui fazer as suas proposições, as suas reflexões. Esse foi mais um estudo que a gente promoveu aqui pelo canal, dessa maravilhosa obra Pensamento e Vida, por indicação inclusive do próprio Paulo Figueiredo, e a gente está tentando aqui buscar o necessário dela, sempre aproximando os conceitos que a gente vai amealhando na doutrina dos espíritos, né? Então, Cooperação, capítulo 3, eu de minha parte encerro por aqui, agradecendo a Deus e aos bons espíritos, agradecendo a presença do Lauro, a quem eu devolvo aqui para fazer o encerramento. E a gente se encontra, portanto, então, num próximo vídeo. Beto, eu, mais uma vez, quem agradece pela oportunidade desse estudo e interagir com essas palavras de Emmanuel, esse ensinamento, que a gente pode, então, podemos, devemos, até se quem quiser, ir se socorrer nas obras da codificação para entender aquilo que a gente está tentando compreender e passar em forma de estudo. Então, é com esse sentimento de gratidão que eu quero me despedir de você, Beto, do TV Revelare, e de você que está nos assistindo agora, agradecendo aos bons espíritos por estar conosco, sempre inspirando-nos a buscar cada vez mais o conhecimento e aplicar esse conhecimento na nossa vida prática e, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida. Paz e luz, fiquem em paz.